maior primata das Américas, o muriqui, ou mono carvoeiro, que pode medir até 1,5 m, está ameaçado de extinção e enfrenta diversos desafios devido à redução da Mata Atlântica, às queimadas, à atuação de caçadores e até mesmo às redes elétricas. E numa forma de mudar esse cenário, nasce um movimento para que este macaco se torne o mascote das Olimpíadas, que acontece no Brasil em 2016. Para conversar sobre este assunto, recebemos no Doctor Entrevista de hoje duas pessoas que estão bastante envolvidas com o tema. E no primeiro bloco nós vamos conversar com uma delas, o biólogo Marcelo Neri. Muito obrigada pela sua presença no Doctor Entrevista para conversar um pouquinho sobre o muriqui. Sim, eu que agradeço. Marcelo, como que é seu trabalho com o muriqui? Meu trabalho com o muriqui envolve a gerência de uma unidade de conservação aqui no município de Caratinga, que abriga a maior população conhecida da espécie. Então, o trabalho é de gestão dessa unidade de conservação, de auxílio, de apoio aos projetos de pesquisa que acontece ali, em especial o projeto Muriqui, que é um projeto Muriqui de Caratinga que tem por volta de 31, 32 anos já de existência, que é um dos únicos com esse escopo de longo prazo no mundo inteiro. Quais pesquisas que estão envolvidas com o muriqui aqui em Caratinga? Sim, aqui em Caratinga tem esse projeto específico, que é o projeto Muriqui, e que é um projeto que faz uma pesquisa com o comportamento e com a ecologia da espécie. Então, tem pesquisadores que ficam lá acompanhando o comportamento desses primatas o dia todo, o ano inteiro, e a maior parte do conhecimento que se tem a respeito da espécie foi gerado aqui no município de Caratinga, nesse projeto, ao longo desses 30 anos. Quantos macacos a gente encontra aqui nessa região? Porque é a região que tem mais macacos da espécie, não é? Sim, especificamente em Caratinga, a gente tem o número exato, por causa dessa pesquisa com os pesquisadores lá. Então hoje, a gente está na época de nascimentos, então hoje tem 347 indivíduos. Só fazendo uma observação que assim, existem duas espécies de muriqui, o do norte e o do sul, o que ocorre aqui é o do norte, que tem uma população mais reduzida. Então, dessa espécie, Caratinga abriga hoje mais de 1/3 do que resta, porque a estimativa é que existam 1.000 na natureza, e Caratinga tem 350. E onde que a gente encontra, além de Caratinga, além de Caratinga, eles estão restritos a mais 12 locais. O do norte? O do norte, que são algumas unidades de conservação, mas, enfim, eles se restaram em apenas 12 locais, que são, ou na maioria das vezes, unidades de conservação, que ainda abrigam porções do que restou da Mata Atlântica. Quais estados que eles se encontram? O do norte ele se encontra no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo, e o do sul no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Tem uma diferença muito grande entre o muriqui do norte e o muriqui do sul? Não, as diferenças são muito sutis, assim, porque o do norte, inclusive, o motivo dele ter sido chamado também de mono carvoeiro é que a face dele, ela começa a apresentar certas manchas, certos padrões de mancha que são individuais. Então isso lembrava muito as pessoas, os carvoeiros antigos, que eram as pessoas que trabalhavam com carvão e que por causa disso ficavam com a face negra, suja em função. Então, assim, mono é macaco, então mono carvoeiro faz uma relação a essas pessoas. Então, é isso. O mono carvoeiro do norte, ele está em extinção. O do sul também está em extinção? O do norte é chamado de mono carvoeiro por causa disso, por causa da face. O muriqui do norte. O muriqui do norte. O muriqui do sul também é considerado uma espécie ameaçada de extinção, mas como ele tem um número de indivíduos maior, restou um número de indivíduos maior, ele é enquadrado numa categoria menor de ameaça. Então, o muriqui do norte ele é criticamente ameaçado de extinção e o do sul ele está numa categoria um pouco menor do que isso. E o que fazer para rever essa situação da extinção, da possível extinção desses muriquis? Sim. E aí eu falo tanto do norte quanto do sul. Sim. O grande problema, o que causou esse grande impacto nessa espécie, principalmente foi a redução do hábitat. Eles são endêmicos da Mata Atlântica e é um bioma, é o nosso bioma que foi mais
explorado desde o início, desde quando o Brasil foi descoberto, foi o primeiro bioma impactado e continua sendo impactado porque é o que aglomera a maior parte da população do país. Então, as matas, as florestas que haviam nessa região, elas foram muito fragmentadas, foram convertidas em pasto, em lavouras, e hoje restam poucos fragmentos, poucas matas com o porte necessário para abrigar uma população de uma espécie que é grande como o muriqui, né? E que o ideal é que você tenha um grande número de indivíduos. Então esse foi o principal impacto, a fragmentação do hábitat associada a problemas como caça, né? Hoje a gente tem isso sendo menos praticado, mas até pouco tempo atrás caça ainda era uma cultura no país, né? Mas principalmente em função desses dois grandes problemas, fragmentação do hábitat e caça, que levaram essa espécie à ameaça de extinção. E há pouco tempo, né, algumas emissoras de televisão já vêm fazendo entrevistas, reportagens lá na reserva. Sim. E a TV Globo também esteve aqui para fazer uma reportagem, e até uma emissora americana também vem. Você acredita que, para fazer essa reportagem, né? Sim. Você acredita que essa repercussão na mídia, ela possa melhorar essa situação que se encontra, né, nesse caso de extinção dos muriquis? Sem dúvida alguma. A gente tem alguns exemplos no mundo de espécies assim que chegaram no limiar da extinção e que grandes campanhas de divulgação dessa situação conseguiram reverter esse quadro. Né? A gente tem um quadro parecido, um exemplo disso, que é o projeto de reintrodução dos mico-leões dourados, né? que chegaram numa situação muito crítica, até pior do que o muriqui de ameaça, e que hoje conseguiram se recuperar em função de campanhas, né, de proteção, mas de mídia específica, né, sobretudo. Então, assim, o muriqui ele precisa ser conhecido não só no Brasil, que é o país, né, que abriga, né, a espécie, que ele é originalmente do Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Porque quando você fala de conservação de uma espécie, você precisa atrair parcerias e apoios que às vezes, né, vêm de fora. Então, o fato da gente conseguir, se a gente conseguir transformar essa espécie num mascote, né, isso vai dar a visibilidade que a gente precisa, que a espécie precisa. É um pontapé inicial. É um pontapé inicial. Mas que né? não pode deixar de ter outras ações. Exatamente, que não pode deixar, né, de acontecer. E mesmo ele sendo eleito, como você disse, é um pontapé inicial, porque vem todo um grande trabalho pela frente ainda. Com certeza. O muriqui, você falou que ele é originalmente brasileiro. Sim. Mas existe da espécie fora do país? Não. Não tem, não foi encontrado? Não. Ele é endêmico da Mata Atlântica, ele é o maior primata das Américas, né? Então, assim, ele é um patrimônio, né, que, por ser da natureza, é um patrimônio mundial, mas é um patrimônio que está alocado no Brasil. Assim, mais um motivo, estando em Caratinga, mais um motivo para poder cuidar. Exato, estando em Caratinga, Caratinga não pode ficar de fora desse movimento. Né, que é um movimento que a princípio é um movimento nacional, né, mas que a gente pretende dar uma visibilidade mundial para a espécie. E Caratinga, como município, além do apoio que ele deve prestar, né, à espécie, à conservação da espécie, e nesse momento a campanha, né, é um município que precisa se apropriar desse patrimônio. Verdade. E é realmente muito importante que Caratinga, a população toda, conheça um pouco mais, porque às vezes quer participar, quer saber, o muriqui é o mascote da Olimpíada, que bacana, que diferente para a cidade, mas não conhece nada do animal, não é mesmo? Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, para explicar um pouquinho, é muito rápido, mas a gente acaba conhecendo um pouco, se interessando um pouco mais, porque existe uma explicação. Sim, e o interessante é que, assim, quando a gente fala da causa do muriqui, né, fica parecendo que a gente está trabalhando em função de uma única espécie. E não é isso. Né? O muriqui ele é uma bandeira da conservação. Então, quando a gente fala da conservação do muriqui, junto com isso, a gente está falando da conservação de várias outras espécies, de toda a biodiversidade da região,
de questões socioeconômicas, porque se você consegue atrair os recursos necessários para a proteção, isso passa necessariamente pelas questões sociais e econômicas daquela região, como a questão do turismo. Então essa bandeira do Muriqui, ela na verdade ela abriga várias outras bandeiras, né, que é do meio ambiente, do turismo, né, do desenvolvimento socioeconômico dessa região. A gente salva o Muriqui para salvar a Mata Atlântica. Exatamente. Não é? Exatamente. E além da cidade também que ganha com isso, não é verdade? Que ganha com isso, sem dúvida. Muito obrigada, viu, pela sua presença e está aberto o Docto Entrevista para quando você quiser voltar para conversar um pouquinho mais com a gente sobre este e outros assuntos. Sim, né? Eu agradeço. Obrigada. E no segundo bloco e no terceiro também, uma outra pessoa conversará com a gente, o professor Wilson Acácio, sobre agora o projeto, a campanha do Muriqui se tornar o mascote das Olimpíadas. Você, por favor, não saia daí.